Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá em que momento você está nos assistindo ou nos escutando, este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e espero que vocês curtam mais esse programa. E aí, chefe Mika, sempre alerta, tudo bom? Como é que vai? Sempre alerta, chefe Rendal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. O que temos pro episódio dessa semana? Eu sei que é coisa boa, hein? Chefão, para essa semana nós temos aqui o Guia do Sobrevivente, mais de 400 mil inscritos no YouTube. Para quem não conhece a página aí, vai curtir muito hoje, chefão. É isso aí. Não é aquele negócio de sobrevivência na selva, não é? Não, chefão. O Guia do Sobrevivente fala sobre sobrevivencialismo. É uma coisa muito mais ampla. Como que você vai enfrentar desafios aí do seu dia a dia, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja também na floresta, mas é um conceito muito mais amplo aí. E vai rolar uma surpresa no meio aí também de um sorteio aí, chefão. Aí, assim que eu gosto. Então, solta a vinheta pra nós. Bora, BP! Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. Pois é, galera, no programa dessa semana, então, a gente vai estar com o Guia do Sobrevivente. Se você não conhece, já tem mais de 10 anos lá no YouTube, são mais de 476 mil inscritos e 35 milhões de visualizações. Esse sucesso todo aí deve ser um assunto interessante, né? Então, no programa de hoje, o Márcio Andrade, o famoso Batata. E aí, Batata, tudo bom? Tudo bem com vocês? Sempre alerta a todos. Bora lá. Bora, né? Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa, né? Então, conta pra gente quem é o Batata. Batata é um sobrevivencialista. Há alguns anos, eu e minha família passamos por um aperto muito grande. E logo depois que a gente passou por esse aperto, a gente decidiu mostrar para todo mundo o que é que a gente estava fazendo para sair desse apuro. A ideia foi pegar outras pessoas que também tivessem com esses problemas e ter um guia para que essas pessoas pudessem transpor essa fase ruim com mais ou com menos sofrimento, vamos colocar assim. E daí que surgiu o Guia do Sobrevivente. A proposta era essa, era ser um guia para pessoas que estivessem com alguma dificuldade que pudesse ser motivada por elas ou não. Basicamente é isso aí. Boa, mas você já tinha algum envolvimento? Você já tinha alguma noção? Foi, apareceu na sua frente? Não, o sobrevivencialismo como base, não. A minha base toda é o escotismo. Eu sou escoteiro desde os 5 anos de idade. Foi algo que me deu. Foi de uma época diferente da época que nós vivemos agora. Era uma época que a coisa era mais hardcore, sem estatuto da criança e do adolescente, para moderar as coisas todas. O escotismo era mais puxado. E eu fui meio que forjado nessa época. Então, para vocês terem ideia, eu me vi em um determinado momento com a minha esposa com a minha caixa de patrulha e quase nada além disso. A antiga caixa de patrulha, né? Então, com um pouquinho de ferramenta básica, a gente acabou chegando numa casa que não tinha absolutamente nada, e tudo que eu fiz aqui, desde cozinhar, isso no meio da cidade, tá? Não foi no acampamento. E tudo que eu fiz aqui, desde cozinhar até, sei lá, plantar, eu fiz com os itens das caixas de patrulha, das antigas caixas de patrulha que eu mantive até hoje. Perfeito. E a galera fica pensando, né, sobre sobrevivência, né? E fala, vamos fazer um curso de sobrevivência, já pensa no mato, já pensa na floresta. Então vamos entender melhor o que é o tal do sobrevivencialismo, Batata. Olha só, se você for pegar em termos numéricos, o último levantamento que eu fiz foi de 2018, ok? Ou seja, de 2 anos atrás. Nós tivemos cerca de 1.500 ocorrências de pessoas perdidas na selva, chamados, ok? Esses chamados foram, e aí eu estou montando uma conta geral aí, eu tinha esses números mais fáceis, mas vamos pegar essa média geral que eu lembro. Você vai ter aí números do Exército, dos bombeiros, das principais forças de resgate do país, que vai desde uma criança que se perdeu no matinho ali perto de casa, até um acidente de avião, que o avião caiu no mar inóspito, ok? Pegando por esse ponto, nós tivemos 1.500 ocorrências de pessoas perdidas
na selva, por exemplo. Eu não sei de onde vocês são, mas o número que eu vou apresentar para vocês é o número de um mês de ocorrências no estado de São Paulo, tá? Em um mês de ocorrência no estado de São Paulo, foram 35 mil chamadas para os bombeiros, de toda a força do estado, em um mês. Todas elas são situações urbanas. São pessoas em perigo na cidade. Então, se você pegar todo o ano de 2018, você vai ter 1.500 ocorrências, das piores até as melhores em termos de mato, e você vai ter 35 mil em um único mês, só dos bombeiros de São Paulo. Isso sem contar todos os outros do Brasil, e resgate, os militares e tudo mais, que não estão nessa conta. Só bombeiros na cidade. Concluímos que nós temos muito mais pessoas em situação de sobrevivência nas cidades do que na selva. Então, pense um pouquinho comigo. Nós somos escoteiros, então, para a nossa comunidade, isso vai ser mais simples de lidar e até de entender, tá? Nós temos especialidades, correto? Uma delas é primeiros socorros. Você tem que imaginar que os bombeiros vão receber essa notificação de pessoas passando mal, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que estão andando na rua e simplesmente desabaram, todas elas um caso de primeiros socorros. Você vai ter um número absurdo, segundo a OMS, de pessoas que estão deliberadamente desidratadas no dia a dia. Pessoas hoje nas cidades vivem desidratadas. Você vai ter praticamente todo tipo de ocorrência que você pode ter na selva, ou seja, uma pessoa desidratada porque se perdeu, por exemplo, você vai ter dentro da cidade de uma forma extremamente potencializada. O que é o sobrevivencialismo? O sobrevivencialismo é o estudo da técnica de sobrevivência, ou seja, como um fato, como um evento, como uma coisa afeta a fisiologia humana. Então, se você for estudar só sobrevivência, você vai imaginar só sobrevivência à selva, a modo selva, você vai imaginar os efeitos da falta de água ao ser humano na selva. O sobrevivencialista não pensa assim. O sobrevivencialista ele pensa que uma pessoa pode desidratar em qualquer lugar, não necessariamente na selva, e ele vai elaborar um plano ou uma solução para que isso não ocorra com ele. É basicamente da mesma forma que acontece com a sobrevivência, é preparo prévio. Tá? Você se prepara antes, você vai para a selva, você leva um kit de sobrevivência. Você vai para a cidade, você monta o seu kit de sobrevivência, que é desde aquilo que você carrega no corpo, aquilo que você sabe, aquilo que você treinou e até aquilo que você tem dentro da sua casa, porque ao contrário da selva, muita gente também passa aperto dentro de casa. Então, sobrevivencialismo é isso. Você se prepara para algo ruim antes que essa coisa aconteça. Bom demais. O estudo, basicamente, desses efeitos, né? Esse é o sobrevivencialismo. Sim. E da onde e como surgiu esse movimento aí do sobrevivencialismo? Tem uma história longa, de mais ou menos 100 anos, que é documentada, onde o termo começou a ser usado. A gente vai ter base da doutrina sobrevivencialista muito fundida com a história do escotismo. É engraçado, né? Naquela época, logo que o escotismo começou a aflorar, que Baden-Powell começou a pensar nisso, existia um movimento muito forte de colonização em todo o planeta, inclusive nos Estados Unidos. Um desses colonos foi o Major Bunham, se eu não me engano, que foi o grande parceiro de Baden-Powell na fundação do escotismo, e ele aprendeu lá nos Estados Unidos com os colonos uma coisa chamada woodcraft, que era basicamente a técnica de você chegar e se estabelecer num determinado ponto. Essas técnicas de woodcraft que ele trouxe dos Estados Unidos para cá e dividiu com Baden-Powell nas campanhas militares, na formação do escotismo como um todo, formaram o que a gente, escoteiro, conhece como pioneiria, como acampamento ou campismo, propriamente dito, área de campismo. O resto todo, que são as habilidades e especialidades, estavam ali naquela época. Então, do escotismo, dessa mesma vertente,
que veio, o Burnham, ela foi para homesteading, que é a arte de colonizar, literalmente isso daí, tá? Do homesteading, ela teve mais subdivisões, que foi para permacultura, isso ao longo dos anos, tá? Foi para permacultura, continuou muito forte no homesteading, mas aí já virou uma coisa muito politizada, do tipo, eu vou tomar posse de uma terra, por exemplo, me assentar nesse lugar, e a partir desse lugar eu vou criar a minha vida toda, com quase nada de ligação com o mundo, tá? Aí eles pegaram e, num determinado ponto, começou a Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial foi muito pesada nesse sentido, e a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, já começou um movimento muito grande para que as pessoas começassem a se preparar. E nessa hora surgiu o sobrevivencialismo e preparação, as duas coisas, tá? Muita gente acha que tem uma diferença muito grande, mas não tem. Enquanto o sobrevivencialismo está muito ligado a habilidades, a preparação está em você ter o que você necessita para sobreviver. E ficou muito forte depois de muitas histórias de atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas, e pessoas que se esconderam em porões, e pessoas que, multidões de judeus que foram mortos, e toda aquela história, as pessoas perceberam que o sistema podia não ser tão bonzinho assim. Em algumas áreas do mundo, menos no Brasil, nós temos climas extremamente severos. O que aconteceu? O sobrevivencialismo, quando ele surgiu, ele ligou tudo isso. Ele pegou a técnica do cara que vive extremamente isolado e que tem um abastecimento por mês de suprimentos. Ele pegou a técnica do colono, que montava uma estrutura a partir do zero para sobreviver. Sabe aqueles colonos que enfrentavam os índios com aquelas carrocinhas? Ele pegou parte do que é escotismo, da vida ao ar livre e tudo mais, parte de doutrinas militares, parte de medicina, parte disso, parte daquilo. O que formou uma grande colcha de retalhos. É isso, uma colcha de retalhos de diversos assuntos que forma o sobrevivencialismo hoje, mas o nascimento dele foi bem mais lá atrás, foi bem na época em que as coisas ainda eram muito básicas e foram crescendo e aflorando. Basicamente, essa é um pouco da história, assim. Não, top demais. E conhecer essa história toda é fundamental, né? E aí, sim, hoje, sim. Como é que você identifica um cara, uma moça, uma família sobrevivencialista? Fala, não, isso aí é um sobrevivencialista. Quais são essas características aí, para você elencar pra gente? Não tem. Como é que você sabe que o cara não tem uma característica. Não dá para você saber, não dá para você olhar para alguém e falar, esse cara, não dá para saber. Ou o que ele faz para ser sobrevivencialista? Não tem um perfil. Todo mundo pode ser um sobrevivencialista. Eu acho que você se torna um sobrevivencialista a partir do momento que você assume ser um sobrevivencialista. Fala, opa, acordei hoje, sou sobrevivencialista. É isso. Não tem outra classificação, ok? A pessoa percebe que coisas ruins estão acontecendo, as pessoas percebem que o sistema não é tão bonitinho quanto parece, e as pessoas decidem se preparar para enfrentar seja lá o que está por vir. Depende da Todo situação, mundo acha... Sim, todo mundo acha que em algum momento uma mão divina vai descer e vai salvar a coisa toda. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, e nós estamos vivendo uma época de pandemia onde você pode ver que isso não está acontecendo. É impossível, né? Todo mundo achava que ia demorar uma semana. Não, vai mais 1 ano e meio até as vacinas, todo mundo ser vacinado. Enfim, não existe uma mão divina que conserte isso. Não existe uma presença estatal onisciente que vai estar ali para te livrar de um problema na hora que ele acontecer. Não dá. E quando você percebe isso, você assume que está fazendo, que você adentrou nessa prática de se tornar um sobrevivencialista e um preparador. Só que eu tenho o meu modo de ver. Cada um vai ter seu modo diferente. Porque esse é um processo que envolve muito família. E embora a gente tenha família, uma certa base familiar mais ou menos parecida, dentro de cada casa a coisa funciona de uma forma totalmente diferente. Não existe um termo ou algo que você faça que te torne um sobrevivencialista. Não precisa ser homem, não precisa ser mulher, não precisa ser jovem, nem precisa ser velho. Também não precisa estar totalmente saudável. Nós temos sobrevivencialistas cadeirantes, nós temos sobrevivencialistas deficientes, nós temos sobrevivencialistas deficientes visuais, para você ter uma ideia. Então, você assume essa postura
E a partir da hora que você assume essa postura, você percebe que você tem que se lapidar. Então, além de uma busca pessoal, também é um trabalho de prevenção que você faz dentro da sua casa. No nosso caso, escoteiros que acampam, a gente tem meio que uma obrigação de fazer isso para casa e para o mato também. Sim. Né, falando desse movimento, você tem uma dimensão de pessoas ou de que fazem esse sobrevivencialismo? Existem associações ou clubes? Não, nenhuma associação, nenhum clube. Hoje, o que junta as pessoas, os sobrevivencialistas no Brasil, são os canais de YouTube, mas com uma variação gigante entre inscritos e não inscritos, gente que chega, gente que sai. Atualmente, eu sei que tem 2 canais que são grandes, o do Júlio, com 2 milhões, e o nosso. Mas também eu não posso nem afirmar que os meus são os 500, os quase 500 mil que a gente tem, sejam todos sobrevivencialistas ou só pessoas que assistem o tema. No Brasil não tem essa medida ainda. Uhum. Fora do Brasil, nós temos, por exemplo, 1/4 da população americana como preparadores e sobrevivencialistas. Dos Estados Unidos, ok? Eu posso afirmar que 100% das casas na Suíça são preparadas. Que quase 90% das casas em Israel são preparadas. E você vai ter números de, como, por exemplo, 60 mil bunkers na Alemanha. Ou seja, 60 mil postos abastecidos para suportar qualquer evento, seja ele climático ou uma guerra, por exemplo. Esse é um número da Alemanha, entre coletivos e pessoais, ok? Tem números. Então, nos Estados Unidos são quase 60 milhões de pessoas. Por que lá tem esse número muito maior, ou medido? Porque lá o sobrevivencialismo ele é mais antigo, primeiro que o termo veio de lá, e depois que várias instituições assumiram essa postura de preparação e sobrevivencialismo. Uma delas, que é uma das mais fortes, é a igreja. Tá? Então, lá, a igreja é uma das grandes responsáveis pela preparação das comunidades, vamos colocar assim. Depois disso, você tem os militares, os patriotas, que eles chamam, e a partir daí os genéricos, aquele sobrevivencialista que acordou de manhã e decidiu ser sobrevivencialista. Mas, basicamente, você vai ter mais pessoas ligadas à igreja nos Estados Unidos, por exemplo, desse número, do que a qualquer outro das outras subdivisões. Ou grupos, ou panelas, vamos colocar assim. Porque isso também não é uma regra. Um cara pode estar lá na igreja, pode ser um patriota e pode, sei lá, por conta própria. Então, não tem uma divisão disso ainda. No Brasil não tem nenhuma associação, só para constar. E aí vai também com relação ao histórico do país, né? Com relação a clima, guerra, né? Sim. Né? Terremoto, maremoto, coisas assim. Beleza, Batata. Cultura também. Boa. Cultura também. Cultura é o tipo de cultura nacional, ok? Vamos agora para uma parte mais de dica aí para quem é do Soul Scouts, não conhece ainda o Guia Sobrevivente, né? Vamos pensar pelos equipamentos, né? Equipamento básico que uma pessoa tem que ter aí em casa para ter garantido a sua segurança, tanto com relação a problemas civis ou climáticos. Vamos lá, o que a pessoa pode ter em casa para se sentir mais segura e para se acordar e falar, hoje eu vou seguir a dica do Batata, vou lá me virar e vou arrumar essas ferramentas aí. Legal. Uma das coisas que a gente tem que fazer, o sobrevivencialismo, ele é um processo de observação, tá? Basicamente, você não precisa desidratar para saber que você tem que beber água. É mais ou menos assim que funciona. O sobrevivencialismo, ele também é pontual. Você sabe as coisas que você precisa e que você não precisa. Então, por exemplo, nós sabemos que existe uma regra dos 3, que se você ficar 3 minutos sem respirar, 3 horas no clima extremo, ou ficar 3 dias sem beber água, ou ficar 3 semanas sem comer, você vai partir dessa para melhor. Tudo isso tem uma variação. Se você estiver num deserto muito quente, né, ou, por exemplo, num clima semiárido, e de repente você pega ali e fica 2 dias sem beber água, você já partiu dessa para melhor, e às vezes até um dia só você precisa para fechar a conta, tá? Então, isso tudo tem uma variação. Nós sabemos o que nós precisamos para sobreviver. E nós sabemos os efeitos que isso causa quando nós não temos isso para sobreviver. Então, por exemplo,
Na história recente, nós pegamos, há um mês mais ou menos, um estado inteiro do Brasil, ficou 22 dias sem energia elétrica. 22 dias sem poder bombear água, não tinha bomba de água porque não tinha energia elétrica, não tinha celular, não tinha TV, não tinha ventilador. O uso do dinheiro foi extremamente restrito, não tinha como você usar dinheiro, cartão, você podia ser milionário, que você ia chegar lá, botar o teu cartão e não ia ter energia no mercado. Como que essas pessoas atravessaram isso? Bom, basta olhar no Google que você vai ver o sofrimento generalizado de um estado inteiro. Porém, algumas pessoas tinham gerador, algumas pessoas tinham um pouco a mais de comida dentro de casa, porque elas precisam comer. Isso é inevitável. Eu sei que eu vou ter que comer e eu sei que se eu não almoçar amanhã, eu vou passar mal. Então, eu preciso já pensar 1 ou 2 dias à frente para poder garantir a minha sobrevivência. Eu sei que eu tenho que beber água. E eu sei que a energia pode acabar. Eu sei que a polícia pode fazer greve. Eu sei que uma greve de caminhoneiros pode afetar o país todo e, de repente, não ter mais combustível. Então, daqui a alguns dias, eu posso não ter simplesmente como sair de casa. Mas e se eu precisar socorrer um filho meu, ou minha esposa, ou uma pessoa? Eu sei que essas coisas acontecem. Eu não preciso viver essas coisas. Pensando nesse básico, você vai ter filtros de água, porque sim, a água cai do céu, em qualquer situação, vai chover. Então, se você tiver um bom filtro de água, um filtro de água tipo esses aqui, que são filtros de água para acampamento, para você coletar água na natureza, você vai estar garantindo um aspecto, ou seja, mesmo que não saia a água da sua torneira, você vai poder captar alguma água para tomar. Lembrando sempre que água desconhecida é veneno. Eu vou repetir. A água desconhecida é veneno. Você não pode enfiar sua boquinha numa poça d'água, ou num rio, ou em qualquer outro lugar e tomar essa água, que você pode ficar doente. Então, um filtro de água, de repente, resolve esse problema. E nós vimos isso acontecer, do pessoal indo buscar água no rio, porque não saía água da torneira. E provavelmente muitas pessoas, por conta disso, acabaram passando mal depois, ok? Ou até mesmo durante esses eventos. Nesses apagões, não tem hospital. O hospital vai ter geradores que vão durar um período de tempo X. Mas por que acaba? Porque não tem bomba no posto de gasolina para tirar diesel e levar para os geradores nos hospitais. Então, isso é uma crise generalizada. Eu sei que eu vou ter que beber água, eu sei que eu vou ter que comer. Então, por que eu já não faço uma pequena reserva de alimentos de 36 horas ou um número X de refeições, 9 refeições de alimento seco, de alta duração? Sabe o alimento que a gente leva para o campo quando a gente vai acampar? Esse alimento. Tá? Tudo que funciona no campo sem recurso nenhum é o que você vai usar, independente de que qualquer coisa vá acontecer. Então, você vai ter ali um alimento não perecível, que vai ficar guardado, não é o alimento do dia a dia, ele está guardado para emergências, porque emergências acontecem. Então, nós temos um filtro, água, ferramentas sempre são extremamente úteis. Você pode não ter, pode ser uma crise que envolva gás de cozinha. Nesse caso, você faz a sua fogueira e faz seu fogão de campo, ou monta o fogão a lenha, ou, enfim, você vai precisar rachar essa lenha, cortar essa lenha, trabalhar essa lenha. Então, sempre uma ferramenta vai ser bom. E as outras questões estão muito ligadas aos eventos pontuais. Por exemplo, uma lanterna. Por incrível que pareça, nós, humanos, evoluímos um cérebro externo, que é o celular. A gente anda com o cérebro na mão o tempo todo, que a gente quer saber alguma coisa, a gente pergunta para ele, mas a gente ainda não evoluiu a visão no escuro, tá? Se você apagar a luz, você vai bater o seu dedinho no pé da mesa e vai doer. E quando uma coisa já está muito difícil, no escuro ela fica mais difícil ainda, tá? Nesse caso, você tem que ter uma lanterna. E assim, e o processo é esse. O kit 72 horas vai atender praticamente todas as situações por 36 horas. A partir daí, ele já passa a ter uma conotação muito maior. Algo que muita gente abre mão, e eu, pelo menos no meu grupo, nunca deixei acontecer quando eu era chefe. O escoteiro, ele quer ter especialidade de primeiros socorros? Ótimo, ele vai ter que ter uma dessa daqui na casa dele. Uma caixa de primeiros socorros montada. É pessoal dele, da casa dele, da família dele.
Porque não adianta nada você saber o que fazer e na hora do vamos ver você não ter uma gaze, um band-aid ou uma forma de ajudar a pessoa para a qual você tirou essa especialidade. Não é só o enfeite, não é só o distintivo no braço. Tem que saber operar. Toda casa, na minha opinião, tinha que ter um kit de primeiros socorros, não para suprir o sistema médico. Não é isso. É para dar conforto até o SAMU chegar. Nós não queremos heróis, grandes heróis, não, nada disso. Nós só queremos que, se você tem uma pessoa que se corta, é um corte muito grave, você tenha os recursos para que essa pessoa não sangre até o SAMU chegar na sua casa. Primeiros socorros, APH, atendimento pré-hospitalar. É isso que eu acho que é uma das coisas que é uma dos princípios desses kits de primeiros socorros, é exatamente manter a vida. E se você for pensar, quando você está num perigo muito grande, você chama o bombeiro. E um carro de bombeiro, hoje, é uma lata cheia de equipamento de sobrevivência. É isso, e um cara treinado. Tá? Mas é uma caixa de metal com kits de primeiro socorro para caramba, né? Para atender um monte de gente, com cordas, com escadas, com ferramentas. É isso que eles têm. Não tem nada de especial ali que qualquer pessoa não possa ter. Nada, nada. E às vezes até, dependendo de quem for, consegue até um melhor que o dos bombeiros. Por exemplo, se você for numa farmácia, você pode montar um kit de primeiros socorros muito melhor em termos de qualidade de produtos do que o que os bombeiros usam. Hoje, por exemplo, isso é só um exemplo, você tem, você vai na viatura do SAMU e você vai achar gase comum, que serve para tudo, perfeito. Dificilmente um governo vai investir em gase anti-queimadura. Não. Mas você vai chegar numa farmácia para montar o seu kit e você vai se deparar com gase comum e gase anti-queimadura. Qual você acha que dá mais conforto se alguém se queimar na sua casa? Isso custa R$1,30. Já pode O ter Estado, já pode ter uma preparada para isso, né? o Estado, ele compra para 1 milhão de ambulâncias. Né? Ele tem que comprar muito. Então, R$1,30 é muito para ele. Mas para uma pessoa que quer se preparar em casa, não é. Então, você vai ter ali desde curativos próprios para isso, como, por exemplo, aqueles curativos que são específicos para você usar no pé, por exemplo. Nós que somos escoteiros, que andamos muito, que usamos bota, você tem um curativo para usar no pé. Ele não desgruda, mesmo que você coloque uma meia, ele fique escorregando e tudo mais. Nenhuma viatura vai ter isso para você. Primeiro que eu acho que eles não vão socorrer ninguém com problema no pé, mas, no geral, você vai ter uma preparação que muitas vezes é melhor até do que a preparação que eles têm para socorrer em grande escala. O que acha que quais são as ferramentas que eles têm num caminhão de bombeiro? Eles têm um pé de cabra, um machado de bombeiro e uma alavanca. É assim que eles tiram a maioria das pessoas da maioria das enrascadas. Ah, mas tem aqueles equipamentos pneumáticos que eles usam para cortar lata. Tem. Essa provavelmente você não vai ter, porque a gente já não está falando de uma viatura pequena, a gente está falando de um caminhão gigante, ok? E aí é um caminhão específico para acidente de carro, né? E tudo mais, ou mas desabamento. Eu posso te garantir que um macaco de carro levanta 3 toneladas. Um macaco de carro levanta 3 toneladas. Então, muita gente acha que o macaco de carro serve só para trocar pneu. Não. Se uma pessoa está presa, ou eu vejo muitas vezes a criança que passou a cabeça numa grade aqui e fica com a cabeça presa e não sabe como soltar, um macaco de carro abre aquela grade igual uma manteiga. Então, assim, se nós pensarmos um pouco, nós vamos ter esse recurso dentro de casa. Quer ver outra? E que muita gente abre mão? Extintor de incêndio. Em todo prédio que eu subo, em todos os andares tem extintor de incêndio e uma mangueira. Aí eu vou na casa do meu colega, não tem mangueira, não tem extintor de incêndio. Por quê? O prédio é vulnerável, está propício ao fogo e a casa não? Ao contrário, o prédio tem um síndico que troca aquela fiação a cada 5, 6 anos. Tem sempre gente prestando atenção e ainda existe a prevenção lá. E na casa das pessoas, você que está me ouvindo, vai lá e pergunta para o pai, para a mãe, ou você mesmo, pai e mãe que está assistindo, quando foi a última vez que você fez uma vistoria na rede elétrica da sua casa? Aí você pensa, mas lá no apartamento, não tem argumento, porque o mesmo sofá da Casas Bahia que está no apartamento está na sala da sua casa, é a mesma coisa que vai pegar fogo, são exatamente iguais. As casas não têm por exemplo, um extintor de incêndio, um recurso para tratar fogo logo no início.
E é por isso que, muitas vezes, quando existe um princípio de incêndio numa casa, o bombeiro chega e já queimou tudo até o chão. Esse é um dos grandes exemplos de sobrevivencialismo. Você ter um extintor de incêndio e saber como usar. Isso é uma dica bastante importante, né, para Sim, as pessoas de ter um extintor. Né? sim, tem que ser. Tem que Que, ser. que às vezes um foguinho que dá ali, você já apaga, já tira, já Resolve e resolve. acabou. É. Né? E agora Sim, ninguém está descartando o bombeiro, ninguém quer ser Uhum. super-herói. Você vai ligar, só que você vai dar combate ali antes das coisas todas acontecerem, entendeu? Depois eles chegam até para que eles já têm um treinamento maior para poder retirar alguma coisa, sei lá, que pode explodir ou algo do tipo, Sim, sim. né? E agora na questão, você falou dos alimentos, da água, né? Tem alguma uma maneira correta de poder armazenar esses alimentos aí com segurança? Tem, tem. Nós convivemos num mundo onde muita coisa é feita por segurança, ou até meio radical demais em termos de segurança. Então, nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? O vinho é um alimento que não tem prazo de validade. Ele, quanto mais velho, melhor ele fica. Porém, a Anvisa no Brasil coloca o vinho com 2 anos de prazo de validade, tá? Não importa. Ah, e com todas as regras e multas para o comércio e tudo mais, se o cara colocar na prateleira um vinho depois de 2 anos, ele vai estar bom para o consumo, vai estar perfeito. O cara vai ser multado e esse vinho tem que ser recolhido, tá? Mas todo mundo sabe que o vinho dura até estragar, e isso demora tipo 100 anos, tá? O mel, existem potes de mel encontrados nas pirâmides de 3.500 anos, que se o cara colocar no sol ele derrete, o cara pode tomar, porque o mel não estraga, ele é um conservante natural. Da mesma forma que o sal é um conservante natural. Ele serve para conservar outros alimentos. Então o sal, ele praticamente dura para sempre. Claro, se ele não pegar água, se ele estiver bem embalado ali, ele vai durar para sempre. O açúcar também. Outro conservante. É com açúcar que se faz. Bom, com sal você faz quase todas as latarias que você vai encontrar no mercado. Com açúcar você faz todas as geleias que você vai encontrar no mercado, tá? Então você vai ter aí super conservantes. Você tem arroz, que o prazo de validade do arroz, assim, médio, do grão branco do arroz, o tipo 1, esse que todo mundo tem em casa, é de 100 anos. Demora 100 anos para o arroz estragar se ele estiver perfeitamente embalado. O feijão é um pouco menos. Até 5 anos você pode usar o feijão. Depois disso, ele não cozinha mais, ele fica duro, tá? Então, é só por isso. Mas se você achar feijão de 15 anos perfeitamente embaladinho, sem caruncho, pode comer que ele funciona perfeitamente. Além disso, você vai ter alguns outros, uma série de outros alimentos que você pode simplesmente guardar, armazenar ali em várias condições. Não necessariamente esperando uma catástrofe. Você pode, como a gente falou muito no canal no começo do ano, armazene muito arroz. Vai lá e guarda todo o arroz que você puder. Ah, mas por que vai faltar arroz? Não, você só não vai conseguir comprar de tão caro que ele vai ficar. Então, todo mundo que comprou arroz a R$ 9 lá no passado, hoje tá só não está gastando 30 para comprar. E lá no seu canal tem técnicas, você ensina também como armazenar essas comidas e tudo mais, né? Porque tem jeito, não é só pegar arroz, guardar num saco, num Tupperware e pronto. Tem alguma Não, técnica para isso. tem uma técnica, é muito básica, é muito simples, mas tem uma técnica sim. Basicamente, você põe dentro de uma garrafa PET com louro. O louro ele vai evitar que qualquer caruncho ali procrie, qualquer coisa. Ele é um conservante, ele é um antibiótico, vamos colocar assim, que vai segurar os invasores lá dentro. Esse arroz tem que estar bem seco. Depois que você pôs ele dentro de uma garrafa PET, você soca ele muito bem lá dentro, acende uma bolinha de fogo lá dentro e lacra, que aí vai tirar todo o oxigênio e esse arroz vai estar armazenado a vácuo, vamos colocar assim, um vácuo doméstico. A partir dessa hora, esse arroz vai até ele pegar água, até a garrafa quebrar, até 100 anos. E faculdades já mediram, fizeram testes, vem fazendo anualmente com arroz armazenado há 30, 35 anos. O meu aqui já tem 10 anos. Ou se a pessoa tiver aquela tipo de seladora a vácuo também, pode fazer os pacotinhos em casa. Geralmente não, porque o lacre da seladora a vácuo ele abre depois de um determinado tempo. Então, se você for armazenar pouquinho, tudo bem. E vai olhar para ele de vez em quando e tal. Agora, se você for fazer um grande armazenamento, a garrafa PET ainda acaba sendo melhor.
PET usada, PET que a gente usa de refrigerante, tá? E tem mais. Eu tenho uma preocupação grande com relação ao armazenamento de água, cara. Como é que dá para armazenar muita água por muito tempo? Porque se pega a luz, ela não fica verde, não dá uns negócios? Então, dá. Você consegue armazenar a água, o processo de purificação de qualquer água vai ser sempre igual. Filtragem para tirar as partículas e tudo mais. Depois disso, você vai ter a purificação doméstica, que constitui de 2 gotas de água sanitária sem cheiro para cada litro de água. Certo? O cloro é uma substância que ele entra, ele atua, ele mata as bactérias e depois disso ele evapora em 10 minutos. Tá? Então, você pingou 2 gotas de água sanitária ali, ele vai matar as bactérias, porque 10 minutos você já pode beber a água que a água sanitária já sumiu. Todo aquele cloro que você colocou lá. Tá? Se você colocar 2 gotas de água sanitária numa garrafa de 1 litro e lacrar isso, essa água sanitária vai entrar na garrafa, vai matar os micro-organismos que estão lá dentro e ela não vai evaporar tão rápido. A partir desse momento, se você pingou e lacrou, você tem água armazenada por até 5 anos. 5 anos. Direto. Ela não tem um prazo de validade. Não tem algo que possa acontecer com ela. Se pegar luz, vai ficar verde? Vai. Mas se ela não pegar luz, ela não vai ficar verde. Ela vai continuar exatamente como ela está. Você abre a garrafa, espera um pouquinho e vai embora. Em 5 anos, eu posso tomar? Eu posso guardar? Alguns sobrevivencialistas dizem que é só você pegar, chacoalhar bem a água e botá-la de volta por mais 10 anos. Outros acham que você tem que abrir a garrafa, colocar mais 2 gotas, fechar e armazenar. Grandes depósitos e grandes cisternas vão ter um sistema muito similar e só aumenta a quantidade de cloro que você vai utilizar lá. Ótimo. Dá para armazenar também. Então aí vai a dica de armazenamento de alimentos, né? E de água. Né? E no momento Isso. E tem outros eternos também. Uhum. Sabe aquele caldo de galinha que a gente adora jogar no feijão? Aquilo lá dura para sempre. O caldinho quinor. O molho shoyu dura para sempre. E tem vários alimentos aí. Depois o pessoal entra lá no guia que tem várias listas lá para vocês seguirem. E no movimento escoteiro, algumas dessas técnicas aí são ensinadas, né? E para além do movimento escoteiro, como que uma ideia para preparar as crianças e jovens sobrevivencialistas para o mundo? O movimento escoteiro talvez seja a melhor escola para crianças e jovens que queiram se tornar sobrevivencialistas. Como eu disse no começo, o sobrevivencialismo é uma colcha de retalhos. A partir do momento que uma criança decide optar por especialidades, por exemplo, como primeiros socorros, acampador, essas mais do escotismo mais antigo, que já vem de muito tempo, que são consideradas as básicas, a partir do momento que ele segue essa linha, ele vai estar seguindo uma linha muito sobrevivencialista, muito. Acampador, mateiro, primeiros socorros, tem a especialidade de segurança urbana, pelo menos tinha antigamente, de você saber como se posicionar, navegação, tudo isso é técnica sobrevivencialista. São as mais antigas. Por quê? Porque muitas coisas a gente simplesmente não consegue fazer porque não tem tecnologia. Eu vou tentar explicar. Peraí. Deixa eu tentar explicar como se eu fosse explicar para um escoteiro e não para 2 chefes feios, tá? Vou tentar explicar para a galera. Imagina um joguinho. Naquele joguinho, você chega numa determinada ilha e aí você começa a construir a ilha. Num determinado ponto, você vai ter que pesquisar tecnologia, aprender coisas novas. É isso. Né? Então, você vai lá, gasta uns pontos, faz uma pesquisa, e aí você aprende a criar um martelo. Faz mais uma pesquisa e assim vai, até que um dia você está criando smartphones na ilha lá. Tem mais ou menos isso daí, um joguinho. Nós esquecemos o que é o básico da sobrevivência. E para o básico da sobrevivência, você precisa de um nível muito baixo de tecnologia. Tá? Em 1945, no final da guerra, todo mundo sabia sobreviver.
Todo mundo sabia sobreviver. 98% da população do planeta sabia sobreviver. Sabia tudo que era técnica básica de sobrevivência. Todo mundo sabia que tinha que purificar água. Todo mundo sabia matar uma galinha, por exemplo. Não tinha galinha no mercado. Todo mundo sabia cozinhar. Todo mundo sabia costurar uma roupa. Todo mundo sabia o básico para se manter vivo. E já tinha energia elétrica, já tinha fogão, já tinha gás encanado, enfim, já nessa época já tinha tudo isso, mas todos sabiam. Conforme a humanidade foi avançando, a tecnologia foi crescendo, chegou um ponto de você não precisa mais matar uma galinha. Você vai no mercado e compra e pega ela pronta, limpa, cortadinha em pedacinhos. Chegou um ponto onde você acha fruta descascada. Chegou um ponto onde as pessoas já não sabem mais de onde vem a água. Então, simplesmente não sabe coletar e purificar uma água de rio, por exemplo. É nesse nível de tecnologia que a gente vai jogar. As tecnologias básicas para a vida são as mesmas há 5.000 anos. As ferramentas básicas para a vida são as mesmas há 5.000 anos. Então, a técnica, o desenvolvimento delas está muito ligada com um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. E que, basicamente, o escotismo traz para todo mundo. Quando você constrói uma mesa, lá uma mesa, uma cadeira, uma pioneiria legal para acampar, você está criando uma coisa a partir de uma tecnologia muito antiga. Hoje, as pessoas querem um parafuso... Não, as pessoas nem querem mais um parafuso e construir uma mesa com ferramentas modernas. Elas querem que entreguem a mesa montada na casa delas. Nem sequer elas montam mais. Tem um montador que faz isso para elas. Imagina como é a cabeça das pessoas tendo que ir para lá, cortar o bambu, primeiro achar o bambu, cortar o bambu, transportar o bambu, levar o bambu até a área de acampamento, fazer um projeto no papel, fazer um projeto na vareta, perceber que ele deu certo. Aí você vai lá e vai ter que estudar nós e amarras. Quadrada, amarra triangular, e aí você vai fazer os pés e vai ter que cavar. Putz, tem que cavar? Chefe, tem que cavar? Tem, senão a mesa fica assim. Aí você vai ter que cavar o chão e você percebeu que você não tinha uma pá. Vamos criar uma pá de bambu. Parou tudo e vamos fazer uma pá de bambu. Aí você volta, vai lascar o bambu, vai colocar todo aquele bambu lá, e na hora que você põe o seu prato lá em cima, você percebe que você não sabe comer. Você acostumou a comer na mesa plana, retinha, certinha, e de repente a mesa de bambu tá assim, ó. Você tá comendo, olha o pessoal da tua patroa, o prato vai andando junto. Aí você aprende, você vai tendo aquele traquejo. Pois é essa tecnologia. O escoteiro aprende a fazer isso. E mais ainda, ele acostuma com a mesa de bambu. Ele acostuma com a coisa mais simples. Se um dia ele não tiver aquela mesa que o montador colocou lá na casa dele, é bem capaz dele ir lá e simplesmente montar a própria mesa. Então, o escotismo gera um pouco de autossuficiência. Você vai, não só em termos de aprender a construir, mas como, por exemplo, de usar um kit de primeiros socorros, de andar, de fazer uma trilha. Os esportes são diferentes, o fato de cozinhar. As pessoas não sabem mais cozinhar, as pessoas compram iFood, as pessoas compram comida pronta no mercado, marmita. É isso que as pessoas fazem. De repente, numa situação de crise, não tem iFood. De repente, você tem que cozinhar a sua comida. Imagina só não saber cozinhar. Uma especialidade de cozinheiro. Como tem a especialidade de lenhador, por exemplo, que ensina você a usar seu mestre do machado e fazer um fogo, por exemplo. Tá? Você vai ter que cozinhar num fogão a lenha a sua última porção de arroz. Para você e para os seus amigos da patrulha. E ninguém sabe cozinhar. Então, ela é a última porção de arroz por um período muito longo de escassez de comida. E você queima essa porcaria. Ou então você queima a comida do chefe, que é pior ainda. O chefe sofre. Nós gostamos de comer bem. E é por isso que muitas vezes o chefe come longe de vocês, escoteiros. Perfeito, João. E, bom, vamos... Já conhecemos um pouco do sobrevivencialismo, né? Agora vamos falar um pouquinho desse sucesso todo aí no YouTube, né? E nas redes, cara. O que veio primeiro aí? Veio o site, veio o canal. E como é que tudo começou? Você jogou na internet, já bombou, demorou um pouco. Eu sei que são 10 anos de história, né? Conta um pouquinho pra gente desse sucesso todo. Eu sou um pouco polêmico, né? Esses 10 anos, eu só não tenho um pouco mais de sucesso porque eu falo muito as coisas que eu penso, né, em termos práticos. Minha tarefa é extremamente ingrata.
Enquanto todo mundo faz um vídeo para tirar risada de alguém, ou para, sei lá, para fazer as pessoas se sentirem bem, para fazer as pessoas curtirem o dia, curtirem os seus celulares, aquele vídeo que o cara dá risada e fala assim, é para isso que eu pago a internet, né? Me aparece eu. Olha bem para minha cara. Tudo bem, eu sou bonito pra caramba, eu sei que eu sou bonito, até que eu tenho esse charme todo e tudo mais. Mas imagina só um cara chegar para você e falar, amigo, o mundo vai acabar amanhã. O mundo como você conhece acaba amanhã. Você precisa se preparar. A primeira coisa que ele vai fazer é me xingar, porque, pô, eu trabalhei o dia inteiro, cara. Trabalhei o dia inteiro, eu sento aqui para assistir meu jornal, você vem me falar que as coisas vão dar errado, você ainda quer que eu vou fazer mais coisa ainda? Aí a patroa escuta. E quando a esposa escuta, meu amigo, já era para todo mundo. Já era para todo mundo. A mulher vai ficar te falando, ela vai ficar te lembrando a cada 6 meses que você tem que arrumar, não sei o que. É sempre assim. É assim que funciona. Eu sou esse cara. Eu sou o cara que vem falar para você que, infelizmente, o sistema não é seguro e que você tem que se preparar. Eu não estou dizendo que não é para você curtir. Eu estou falando para você curtir e se preparar, que as coisas também podem dar errado. É basicamente isso que eu falo. Então, é um trabalhinho muito ingrato. Enquanto todo mundo está fazendo coisas para se divertir, a gente está falando o que você precisa ouvir, não necessariamente aquilo que você quer ouvir. O chefe Batata mudou para o interior. Eu era administrador no Hospital das Clínicas, em São Paulo, tá? Administrador hospitalar, trabalhei no Instituto do Coração e mudei para o interior porque me deu vontade. Eu e a Raposa falamos, vamos embora, vamos para o interior. Chegamos aqui, eu abri um empório e ela abriu uma agência de comunicação. Eu vendi meu empório e fui trabalhar com ela na agência. E a gente estava bem pra caramba, assim, bem mesmo, tá? A agência funcionava bem, era uma agência de comunicação, uma agência de publicidade também, fazia site, já estava expandindo, e em uma semana eu perdi todos os meus clientes, tudo de uma vez. Teve uma crise em 2008, onde o mercado financeiro bugou, travou, e a primeira coisa que eles cortam é marketing, e a gente dançou. Então, de uma prosperidade projetada a zero em pouquíssimo tempo. Eu estava numa cidade pequena no interior, e não importa o fato de eu ter 3 faculdades. Tanto faz, não tinha emprego para mim. Foi nessa hora que a gente percebeu que a gente não tinha absolutamente mais nada e que o termo fim do mundo, como nós conhecemos, se aplica. Não é que o mundo acabou, é que o nosso mundo, como a gente conhecia, acabou. A reviravolta que deu na nossa vida. Isso acontece quando nosso pai perde emprego, quando alguém da nossa família morre. Isso acontece quando qualquer coisa, tipo uma pandemia global, acontece e vira tudo de pernas pro ar. É isso que é o fim do mundo como nós conhecemos. E não aquele fim do mundo de apocalipse, de asteroide caindo que Hollywood adora. Nós tivemos nosso pequeno apocalipse ali e foi pesadaço de um dia estar procurando comprar um carrão legal, a gente percebeu que a gente não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Eu não precisei de um apagão igual ao do Amapá. Só precisou faltar grana para o chefe pagar a conta de luz. Eu não precisei de uma de greve do caminhoneiro para eu ficar sem comida dentro da minha casa. Não, eu só precisei não ter dinheiro para comprar. Foi exatamente isso que aconteceu, com água cortada, com luz cortada, com meia dúzia de ferramentinha, mais ou menos meia boca, a gente entrou dentro de uma casa que estava em construção, não tinha porta, não tinha janela ainda, muro, nada, nada, nada. E a gente se ligou que era isso que a gente tinha e acabou. Do nada, assim, a gente perdeu tudo e falou, é isso que a gente tem. E foi nesse tempo que eu decidi que eu ia mudar esse jogo, que era a hora de mudar, que não vai ficar assim, eu não vou me render desse jeito. Eu sou escoteiro, eu não me desisto nunca. Aí eu fui lá e peguei a minha pá da caixa de patrulha, aquela pazinha amarela que todo mundo tinha na caixa de patrulha, e comecei a cavar meu quintal e plantar minha comida. Comecei a coletar minha água, purificar minha água, comecei a pegar boa parte das técnicas escoteiras que eu usava em campo e trazer para dentro da minha casa na cidade. Aos poucos, 1 ano e meio depois, aí eu já estava com a energia paga, já estava com tudo certinho, funcionando. Tinha internet, porque não tinha também, a gente usava internet em outros lugares. Eu comecei a escrever o blog de sobrevivencialismo urbano para explicar para outras pessoas o que elas podem fazer onde eu já tinha errado. Do blog fez o canal, do canal o site, e assim sucessivamente, até onde nós chegamos hoje. Assim. Eu não sou bem um grande ator ou um grande apresentador. Eu sou um cara tentando explicar as coisas que a gente faz aqui em casa. Nesse meio tempo, nesses 10 anos,
a gente fez uma casa totalmente autossuficiente, com gerador solar, com captação de água, com horta, com peixe, com galinha, com fruta pra caramba. Coletamos 1,5 tonelada de alimento dentro de uma casinha pequenininha no centro da cidade. Então, a gente consegue, por exemplo, ser totalmente autossuficiente só com recursos daqui, que a gente construiu com as nossas mãos e basicamente pegando coisa em caçamba na rua. E na questão dos vídeos, né? Como é que são produzidos? Você tem um roteiro, você tem uma E eu e a equipe, raposa. você tem uma equipe, como é que funciona? Não, eu e a raposa. Eu e ela só. Grande maioria das vezes, às vezes a gente produz com outras pessoas, mas edição, filmagem, produção, tudo a gente faz. Quem é a E Raposa? bem artesanal, diga-se de passagem, tá? Para quem não acompanha seu canal, quem é a Raposa? É minha esposa, Dona Raposa, que por acaso ela é aquelá, só para vocês saberem. É ela que mexe com os lobinhos. E aí, ao longo desse tempo todo, quantos vídeos foram produzidos aí? E você tem uma divisão lá por as listas, Mais né? de 800 vídeos. Agora deve ter uns 560 ainda disponíveis no YouTube. A gente perdeu muito vídeo, que tem aquelas questões da plataforma, que eles tiram, cancelam vídeos, isso e aquilo. A gente tinha uma média de 800 produções, 800 vídeos. Hoje está em torno de 550, mais ou menos. E aí você tem essas listas, né? Como você divide eles em capítulos? Os vídeos são divididos em playlists, né? Então, por temas, tem de construção de bunker até cultivo, reviews de equipamento, tem como cuidar da sua casa, como melhorar a sua casa, segurança doméstica, tem as lives que aparecem bastante no canal, tem, enfim, né? Então, por exemplo, o projeto do lago tem uma série só dele, de como você cria um lago com tilápias dentro da sua casa, sobre as árvores, as plantas, os cultivos, ervas medicinais, enfim, é um guia do sobrevivente mesmo. E dentro desses vídeos aí, você consegue destacar os que mais bombaram? Não, não, por tempo. Nesses anos todos vai por tempo. O pessoal gosta muito de armazenamento de alimentos. Os tutoriais bombam muito, as videoaulas bombam muito, os vídeos de arco e flecha bombam muito. Enfim, basicamente a maioria dos tutoriais, por exemplo, como montar o seu kit de primeiros socorros, é um vídeo bastante acessado. E a gente vai ter outros, vários. E você curte também fazer várias lives, né? Como é que você pega essa diferença entre o vídeo gravado e a live? Você tem uma preferência? Difícil. Fazer live é difícil. Eu faço porque o público do canal adora e todo sábado a gente tem um tempo para poder conversar com eles, ter a resposta do público ali nas lives e tal. Mas eu acho que de todas as produções e tudo que eu fiz até hoje, o mais difícil é a live. 1 hora falando ali, mantendo e tentando segurar as pontas. Às vezes dá vontade de xingar alguém do outro lado, mas não pode. É difícil. É difícil. Com certeza. A gente mesmo, né? Quando a gente faz live com algum convidado, aqui uma vez por mês a gente faz live, né? Então a gente chama alguém e faz lá o ao vivo. Então a gente fica mais nervoso fazendo ao vivo porque tudo pode dar errado. Ao vivo tudo pode dar errado. Às vezes teve uma vez que caiu a internet. Sabe qual é a minha vantagem nisso? É que meu canal é muito artesanal e quem me segue sabe que é feito na unha, na mão ali, assim, sabe? Da forma mais simples possível, sempre e tudo mais. Então, se eu errar alguma coisa, eles já sabem eles já falam, é culpa minha, eles já até me perdoam, eu já não tenho tanto esse lance de... A gente não é muito cinematográfico, a gente não é ator, nós somos pessoas comuns com um canal de YouTube, só isso. E nesses 10 anos aí, rolou algum acidente, algum risco real que teve nas gravações ou não? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem imagem nessa nossa entrevista, não tem? Sim. Eita. Todos quebrados. Mas tudo isso fazendo vídeo? Tudo isso fazendo vídeo. Na verdade, é complicado, porque parte dos nossos vídeos são a nossa experiência real com pessoas que estão buscando a sustentabilidade. Então, eu uso a pá afiada, eu uso
o alçapão, a porta de bunker que vocês estão vendo é porta de bunker mesmo, não é produção. Eu não estou fazendo alguma coisa só para mostrar. Não vou falar assim, hoje eu vou construir esse negócio aqui de fake para mostrar e vou... Não, eu sempre faço como as coisas são. E num desses testes, por exemplo, aquele alçapão ali em cima, ele desceu na minha cabeça. Na outra vez, ele desceu em cima da minha mão. E aí tem, quando você vai fazer um vídeo de entalhe intrincados, 580 mil cortes na mão, porque facas do guia do sobrevivente, nossas linhas, são navalhas, perfeitas navalhas, e a gente já está indo para um caminho mais avançado, que é, por exemplo, construir um tri-stick, que é um bastão de entalhe, que é extremamente difícil de fazer. Então, eu vou acampar. O que vocês fazem nesse meio tempo? Não, eu durmo, né? Eu durmo. Eu já vou falar sobre isso já. E eu fico lá construindo um tri-stick. Os acampamentos, para mim, foram sempre os mais perigosos, porque eu tenho um problema com sono, tá? Eu sou um urso. Meninos, crianças, nunca durmam ao relento. Nunca durmam no ambiente natural se vocês não tiverem um abrigo, uma proteção, uma coisa desse tipo. Esse babaca aqui que vos fala, se encostar numa árvore e fechar os olhos, ele dorme. E só acorda de madrugada. Tipo assim, só para vocês entenderem. Então, já teve casos de eu estar acampando e acordar no meio da madrugada quase congelado, assim, com hipotermia, porque eu dormi. Simplesmente encostei na árvore e dormi. E fora outras coisas, assim, mas já tiveram várias situações, sim. Beleza. E aí, passando... eu acampo desde que eu era lobinho. E eu mesmo, dentro do movimento, eu continuei acampando. Eu sempre fui... Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu sempre fui um chefe frustrado. Sempre. A minha trajetória, eu comecei lobinho e fui até sênior. Antes de eu, em vez de eu ser pioneiro, eu fui direto para a chefia. Fiquei 2 anos fora e fui direto para a chefia, como assistente e coisa. Eu não me conformava no fato de um adulto ter só que cuidar das crianças e ensinar e tudo mais. Não. Eu queria voltar a ser escoteiro. Eu queria acampar, eu queria fazer atividade, eu queria participar dos jogos. E é tudo que eu queria, desde sempre. E eu virei um adulto, um velho de barba, assim, querendo ainda fazer uma patrulha de velhos. Eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir fazer isso ainda. Minha meta de vida. Eu vou juntar 10 chefes velhão que nem eu, e nós vamos fazer a patrulha, sei lá, urso grisalho, lobo banguela, alguma coisa assim, mas nós vamos fazer uma patrulha de velho só para a gente poder continuar acampando. Então, além das atividades de grupo, eu também acampava sozinho, que é uma coisa chamada bushcraft. Tá? Isso daí é a nomenclatura mais atual, que eu aprendi com alguns colegas aqui, mas que basicamente é escotismo, um escotismo sem a UEB, vamos colocar assim, um escotismo que você faz por conta. Você vai então, lá... Deixa eu já te contar uma coisa, Batata. No programa anterior, a gente conversou com o pessoal do CCME, que é o Centro Cultural do Movimento Escoteiro, que funciona lá no Rio de Janeiro. Já tem uma célula funcionando assim, de escoteiro adulto. Né? Então já tem um pessoal se organizando com ideias semelhantes à sua, de montar patrulhas adultas. Existe na Dinamarca uma patrulha de escoteiros que o mais jovem tem 60 anos, 60 e poucos anos. Mas assim, é nível bengala e balão de oxigênio junto, sabe? Mas boa parte de quando você pesquisa pioneiria e você vê aquelas mega pioneirias construídas, você fala, meu Deus, quem construiu isso? Boa parte desse grupo da Europa, e são esses senhores de 70, 80 anos que constroem aquelas super pioneirias lá só para dar um ralo nos mais jovens. Legal, legal, legal demais. E além das redes aí, você também lançou uns livros, né? Sim, nós temos publicações. Nós temos Como Sobreviver a Crises e Ameaças, que foi a nossa primeira publicação. Depois disso, eu tenho um manual de cozinha, exclusivamente para comida de preparação, cozinha de preparação, mais sobrevivencialista, vamos colocar assim, que ensina desde como você armazena alimentos até como você prepara ele no meio do nada, por exemplo. Fala sobre rações de sobrevivência, tem receitas e tudo mais. Eu tenho um planner, que é uma agenda sobrevivencialista, que, enfim, é basicamente aquilo que norteia e organiza todas as nossas atividades que quando você começa a se preparar, porque você vai ter muita, desde os itens que você coloca no seu kit de primeiros socorros, com prazo de validade e tudo mais, até as suas metas, como você se organiza, como você faz uma organização perfeita
dos produtos e das coisas que você começa a guardar na sua casa. Depois disso, nós temos o manual de faca, nós temos os cursos do guia, que é o curso do guia, que agora é o que está mais em alta, que é um curso Vivendo Off-Grid, o curso Off-Grid Vivendo Fora da Rede, que Esse aí é top demais, eu tava vendo. ensina literalmente como você monta uma estrutura para você ser mais autossuficiente desde o zero. É um curso com 12 etapas. A gente está na etapa 5 ainda, ele está sendo escrito junto do público e de acordo com o que acontece no mundo no momento. Então, por exemplo, esse módulo agora é um módulo totalmente destinado a uma mochila, um kit que nós chamamos de mochila BOB, que é uma mochila para você evadir da sua casa se caso alguma coisa muito séria acontecer, ou até para você usar dentro da sua casa se essa mesma coisa séria acontecer. Então, você vai ter ali vários estudos mostrando quais são as montagens, como você monta esse kit, que tipo de comida que vai nele, e tem até como são montados os kits dos espiões, por exemplo. E confirma com a dona Raposa aí, que eu sei que ela tá por perto aí, vai rolar um livro pra gente sortear. Aqui vai ter um sorteio de um livro. A Raposa vai fazer um livro para vocês sortearem. Perfeito, a gente vai soltar isso. Então, você que está acompanhando aí o nosso programa... Lembrando que todo o nosso curso, os nossos livros são e-books, ok? Você clica e já acessa automaticamente. Aí quem tiver interesse já pode clicar e acessar automaticamente de onde quer que você esteja. Esse que a Raposa vai sortear é uma das habilidades raposísticas, né, da Raposão. Tu não pensa que é raposa porque ela é fofinha, mas não é, tá? Não é raposão, aquela raposona que sai assim, que chega no galinheiro e bota terror em tudo, é ela, tá? Então a raposa vai fazer, uma das habilidades dela é fazer livros, ela faz livros artesanalmente, ela imprime, ela faz capa, contracapa, faz capas de pano toda elaborada, e é exatamente uma dessas unidades que a gente vai sortear. Sensacional, então, galera. Então, ó, você que já está acompanhando o canal e acompanhando o programa, o Chefe Mika vai deixar os links aí. Vá lá no Instagram do Solo Scouts, vai estar a postagem sobre o sorteio desse livro. Curta lá as nossas redes, tanto do Solo Scouts quanto do Guia do Sobrevivente, e concorra aí, semana que vem vai ser o resultado desse sorteio aí. Isso aí, Chefe Mika? Com certeza, né? Então vai estar o post lá, só seguir as regrinhas, como sempre, né? Nas nossas promoções aí que a gente faz, é só seguir as regrinhas, que é coisa bem simples, né? E boa sorte para quem ganhar. Boa sorte. Chefão, agora chegando no final da nossa entrevista já, né? Como a gente faz essas perguntas aí para todos os nossos convidados, né? A gente pergunta para ele qual a relação, né, da pessoa com o movimento escoteiro na sua vida e como ela influenciou ou influencia hoje, né, na sua vida atualmente. Nossa. Bem filosófica, né? Eu entrei no escotismo no ramo Castor. Então, eu era garotinho de tudo e eu já estava no movimento. Eu fui criado no movimento escoteiro. Eu nunca consegui, por exemplo, alcançar escoteiro da pátria ou outra coisa do tipo, mas provavelmente eu era o escoteiro do meu grupo que mais tinha especialidades. Todas. Não necessariamente aquelas que você precisa para pegar um cordão, mas eu tinha correia de mateiro e outras. Na minha época isso existia. Não sei nem se os escoteiros de hoje vão saber o que é isso, mas existia. Ali eu aprendi basicamente tudo que eu sei hoje na vida. Eu me tornei monitor de uma patrulha chamada Pico do Jaraguá. O fato de ser monitor, de administrar uma patrulha, provavelmente fez com que eu estudasse administração no futuro. Pode ser. O fato de ter comido macarrão ruim, miojo ruim, linguiça queimada, chocolate com sal e outras atrocidades nos acampamentos da minha patrulha me fez tirar a especialidade de cozinheiro. E talvez, pelo fato de eu ter, com 7, 8 anos, já começado a cozinhar lá nos acampamentos, eu fiz gastronomia quando eu me tornei adulto. Muito provavelmente, porque eu cozinho desde aquela época e foi lá, dentro do grupo escoteiro, que eu aprendi. E foi exatamente a gastronomia que me tirou dessa situação ruim lá no passado, quando eu contei para vocês que houve aquele bug todo na nossa vida, e a dona Raposa olhou para mim e falou, eu tô grávida. Aí era eu e ela, a gente curtia, ela já era chefe escoteira, tá? Ela era aquelá,
eu e ela, ficar em casa sem energia elétrica não era uma coisa de outro mundo. Vocês devem estar achando que foi uma coisa muito louca, mas não foi, tá? A gente chegava, usava vela, lampião, os lampiões da época do escotismo ainda, tá? Eu tenho aqui, mas ainda aqueles lampiões, a gente metia o lampiãozão em cima da mesa, ficava meia horinha acordado ali, conversava um pouquinho, ia dormir e acordava junto com o sol. Para a gente, para os dois, de boa, mas quando entrou o neném na jogada, aí a coisa apertou. E foi exatamente a gastronomia. Eu não conseguia achar emprego aqui, eu tenho uma formação como administrador, como hoteleiro, e fiz o curso de gastronomia que eu não terminei por 3 semanas. Assim, eu falo que eu fiz porque faltou buscar o diploma. Foi por isso, foi aí que eu fui cozinhar, eu larguei o terno e gravata e fui cozinhar, trabalhar de garçom, e aí que a gente foi trazendo isso tudo. Mas aqui em casa, a minha casa era basicamente um acampamento escoteiro. Todas as técnicas e todas as ferramentas que eu tinha, era ferramenta da caixa de patrulha, gente. Eu tinha minha caixa de patrulha porque eu queria ser escoteiro de novo, lembra? Então, eu tinha minha machadinha, minha pá, eu tinha um facão, eu tinha algumas outras ferramentas de andar no mato, uma perneira, meu uniforme escoteiro, que era mais, ainda usava um marronzão antigo, que eu amo, de paixão. É exatamente isso que eu tinha. E foi com isso que aqui no interior de São Paulo eu comecei a correr atrás. Eu não tinha gás, tudo bem, eu ia lá e cortava lenha. Eu não tinha energia, fazia um lampiãozinho escoteiro ali e usava. E assim foi. O escotismo, suas especialidades e tudo mais, afetou diretamente até a minha doutrina como sobrevivencialista, porque de um determinado ponto, num determinado período, depois de 1 ano, 2, 3 anos, a situação de grana na minha casa não melhorou até hoje. Mas o canal começou a crescer, pessoas começaram a me seguir, eu comecei a me dedicar mais tempo a isso, eu comecei a poder ensinar as pessoas um pouco do que é essas técnicas e tudo mais. Mas para você ter uma ideia, eu nunca consegui o que eu sempre quis fazer, que é um dia abrir um canal e filmar em vídeos Escotismo para Rapazes de 1947, de A a Z. Não o novo, as novas versões, o antigo. O antigo, que o cara ainda tomava banho de água gelada às 6 da manhã, quando acordava. É esse aí que eu queria filmar. Escotismo para Rapazes do começo ao fim. Essa era a minha ideia, foi a minha base para abrir um canal. E até hoje, tudo que eu faço, tem muito essa. Parece, eu ainda escuto a voz de BP falando como é que você devia fazer as coisas, sabe? Quando você lê o livro e fala assim, é assim que ele fala. É o único jeito que eu sei falar, foi de onde eu aprendi. É daquela forma que ele fala, daquela didática que ele tinha, a didática de chefe que eu trago até hoje, e é basicamente isso que eu faço no YouTube hoje. Então, tecnicamente, eu sou um escoteiro idoso ensinando técnica de sobrevivência para todo mundo. Se afetou minha vida, o escotismo foi minha vida inteira, basicamente. Sensacional, Batata. Poxa, é gostoso de ouvir isso, né? A gente vê que não é maluco sozinho. Não, Sabe aquele lance do. A frase mais marcante foi eu e a raposa sentados na mesa, com um pão que a gente tinha acabado de fazer, duro pra cacete. Geralmente fica bom, tá? Mas aquele dia não ficou. Um pão, uma vela. Aí ela falou: esse aqui tá duro de mastigar, hein? Energia cortada, sem água, sem nada. Um olhou para a cara do outro, mas o escoteiro é feliz e sorri nas adversidades. Aí a gente começou a dar risada pra caramba e assim terminou a nossa noite. Sensacional, Batata. Para encerrar, qual é o futuro do sobrevivencialismo aí no Brasil? Não faço ideia. Não faço ideia. 2020 não dá para você traçar um plano como esse daqui. A gente espera que as pessoas entendam um pouco mais de prevenção, entendam o sobrevivencialismo como prevenção, como algo que quer resgatar costumes antigos e que são bons para que as pessoas saibam sobreviver melhor, se tornar mais autossuficientes em todos os sentidos. E o que a gente espera realmente é não ter que ninguém enfrente um fim do mundo como nós conhecemos, como nós tivemos que enfrentar. Eu acredito que vai ter um crescimento maior do sobrevivencialismo agora, porque mais pessoas estão buscando saídas para os seus problemas, vão acabar chegando nos produtores de conteúdo, mas basicamente, para produtor de conteúdo, um aumento de público, para o sobrevivencialismo como um todo, talvez, quem sabe, pessoas mais conscientes vendo o que está acontecendo no mundo hoje, se preparando, porque basta você assistir um noticiário
e em algum momento perguntar, se fosse comigo, o que eu faria? É nessa hora que você se torna um sobrevivencialista, quando você dá essa resposta de ver uma pessoa numa situação difícil e imaginar o que você faria se estivesse na situação dela. Essa é praticamente a base do sobrevivencialismo que acaba se propagando. Não aquela sobrevivência de gambiarra que você faz quando as coisas dão errado, mas uma sobrevivência que você faz antes, que você antecipa uma situação, uma prevenção, basicamente isso. Né? Então, talvez um aumento nessa prevenção, quem sabe. Bom, Batata, né? A gente queria agradecer a sua presença aqui, né? Ter disponibilizado aí o seu tempo, essa 1 horinha aí pra gente bater um papo. Imagina, eu que tenho que agradecer vocês. Pra gente passar essa informação para os jovens de hoje em dia que o sobrevivencialismo é é uma coisa que as pessoas têm que levar a sério, né? Elas não precisam levar, tipo, 100% à risca, assim, que tem que aprender o sobrevivencialismo, mas eles têm que ter uma noção de como funciona, porque uma hora vai ter que usar, né? Pode ser para qualquer, pode ser desde a parte Na básica. verdade, a gente não quer usar. Uhum. É melhor você estar preparado e nunca precisar do que você precisar e não saber o que fazer. Sim. Mas desde as partes básicas do sobrevivencialismo, você no acampamento, sei lá, você vai ter que saber usar, né? Tem o acampamento mateiro, o chefe vai estar lá, né? Você vai estar fazendo a sua jornada e o chefe não vai estar lá, mas não do seu lado para te ajudar, né? E você vai ter que saber alguma coisa, né? Saber como terminar essa jornada, né? 100%. Então, assistam não, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vai estar disponível aí para vocês, né? Então, não esquece também que vai ter o sorteio aí, né? Tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal, deixa ativa like, o sininho. Pega o dedo, botão, dá like no botãozinho, isso, é assim que se faz. Agora, vai, dá like, se inscreve aí, por favor. Compartilha com o amiguinho, compartilha com a patrulha, compartilha com o seu grupo, né? E aí agora, Batata, pode deixar aí as suas palavras finais, seu jabá. Eu vou querer muito ver esse vídeo depois e saber de onde são os escoteiros que estão assistindo a gente. Então, coloca aí nos comentários, tá? Eu sou daqui do YouTube também, eu sei como isso funciona. Então, você bota aí nos comentários de onde você é, do que você está assistindo, o que você achou do nosso bate-papo. Convido todos vocês que ainda não conhecem o Guia do Sobrevivente para dar uma passadinha por lá. Vai ter muita coisa interessante, desde tutorial de nós e amarras, até construção, sobrevivência na selva, na cidade, rural, enfim. Esse é o nosso tema. É basicamente um escotismo de tiozinho, talvez você vai gostar bastante bushcraft lá dentro. Deixo o convite para vocês, vai lá, Guia do Sobrevivente, acesse as nossas publicações se você tiver interesse. E é isso aí. Continuamos prontos e preparados para mais 10 anos e sempre alerta. Sensacional, cara. Olha, obrigado mesmo, Batata. Eu acho incrível o seu canal. Desde que eu conheci, agora confesso, tô meio viciadão, assim. Você falou aí que é difícil, mas eu não vejo. Eu curto demais. Eu acho que todas as outras 100.000 pessoas que te acompanham também curtem demais. E parabéns. Não, eu falei que é ingrato. É ingrato porque a gente está falando de uma coisa. A gente não está falando só de coisas boas, alegres e cor-de-rosas. Mas é legal demais, cara. Comida é um exemplo. Todo mundo gosta de ver aquelas carnes bonitas, aquelas coisas todas. E, de repente, você acessa o guia e você vai ver um cara cozinhando numa latinha de atum com 2 papel higiênico e fazendo um arroz em cima. E você vai falar, peraí, rapaz, isso daí não é a gastronomia que eu estou acostumado a ver. Você fez um bifão lá no seu fogareiro lá de resto de computador? Cara, aquilo lá ficou ótimo, cara. Eu vou fazer um daquele. Eu vou fazer um daquele. Um fogareiro e um bifão daquele lá. Então, Batata, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. Tá? E lembrando que vai ser sorteado o livro aí, então, galera, entre lá nas nossas redes. Muito obrigado também por ter disponibilizado esse livro aí. Nossa gratidão também à Dona Raposa, que fez toda a parte de contato, teve paciência. O que foi? Aí. O que é? Não é só o livro, não. Tem uma caneca jogada aí, não tem? É a caneca do Solo Scout. A gente tá junto com a Casa do Escoteiro aí, só que daí cada semana a gente sorteia um brinde. Aí a caneca foi na semana passada. Quer dizer, se eu ganhar, vão falar que é marmelada, né? Não. A gente manda um para você aí. Agora sim, né? Agora começou a conversar, né? Agora tá começando a ficar bom, né? Tá com um pouco de cara de pau de pedir aqui, mas você sabe, não, né? A gente...
A gente faz chegar uma caneca para você também aí. Legal. Tô precisando de uma caneca bonita dessa para usar nas minhas lives. Perfeito, então. E assim, gente, a gente vai encerrando mais esse programa. Esperamos que vocês tenham gostado. E Batata, a gente sempre no final deixa o nosso sempre alerta. Sempre alerta, chefe. Galera, como disse o Batata aí, é melhor estar preparado e não precisar do que precisar e não estar preparado, né, chefão? Com certeza, aí várias dicas, né, foi passado durante essa conversa, né, no nosso podcast. Então, se você assistiu, você provavelmente deve ter gostado e ter adquirido muito conhecimento que você pode usar na sua vida e na sua vida dentro do movimento escoteiro, certo, Randall? Com certeza. Então, vai lá no Facebook, vai no YouTube, vai no Instagram lá do Batata, do Guia do Sobrevivente. Tem muita informação legal, galera. Olha, chega lá no playlist, você consegue escolher, faz ali o seu mini curso ali, só assistindo os vídeos dele. Ou então, se você quiser se aprofundar, tá rolando o curso dele também, lá de sobrevivencialismo, levando a vida off-grid ali, que é um negócio muito bacana também, chefão. Com certeza, né? E agora, a gente, como ele comentou lá no vídeo, né? A gente tem uma promoção, uma surpresa top aí, né? Do livro do sobrevivente, volume 1, né? O primeiro livro que ele fez. Então, a gente vai estar sorteando ele. É uma promoção bem simples como as outras. É só ir lá, encontrar o post da promoção, né? Curtir o post, marcar 2 amiguinhos. Dessa vez vai ter que marcar 2 amiguinhos, né? Então, não vale perfil de empresa, de loja, não vale. Tem que ser pessoa normal, né? Seguir o Instagram, né, do Guia do Sobrevivente e seguir o Instagram do Soriscout. Então, seguiu essas regrinhas aí, é bem simples. Você vai estar entrando lá indo no sorteio. E a galera, manda pra sua tropa, porque assim, todas as coisas que ele falou aí, né, é o jeito que também a gente aprende, né, a gente aprende lá dentro do grupo, a gente aprende nos acampamentos, são coisas que dá pra fazer em casa também, né, galera? Dá uma força pra família aí, seja no rango, seja do jeito de preparar a comida, seja da forma de armazenar. Então, muita informação bacana, como ele mesmo falou, né? Ele começou no movimento escoteiro, se aprofundou em algumas técnicas aí, curta aí nossas redes, se atente aí para esse sorteio, porque esse livro é sensacional, tá? E é um livro que ele é feito artesanalmente, né? Então, a dona Raposa lá, aquela que faz a encardenação, o negócio é chique mesmo, tá? Porque não é só o livro impresso, normalzinho lá, não. Vai com a capa top. A dona Raposa que faz isso aí, é artesanal a capa, viu? Então participe e não fique de fora dessa, não. É isso aí, então. Mais uma vez aí, Randall, muito obrigado, né? Então, estamos nos despedindo aqui de mais um episódio top, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenham trazido muita informação para vocês. Se vocês gostaram, compartilha mais uma vez com um amiguinho, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Facebook, né? E se inscreve no nosso canal aqui no YouTube ou lá no YouTube, se você estiver assistindo, ouvindo no Spotify, certo? Perfeito, galera. E também muito obrigado. Obrigado mais uma vez você que nos acompanha sempre aí, tá em todos os vídeos. Lembra de curtir. Se você tá chegando hoje aí no Soul Scout, se inscreva no nosso canal. Nossos agradecimentos ao Batata, Dona Raposa, a você que nos acompanha. E próximo programa, um projeto muito top, o projeto Jerônimas, tá? Um projeto que tá lá no Instagram. Ele uma biblioteca, né? Eles estão fazendo uma lista das mulheres que se destacaram em diferentes situações na história do Brasil e do mundo, tá? Então, empoderamento feminino, Projeto Jerônimas, nosso próximo programa. Obrigado, chefão. Para finalizar o nosso... Sempre alerta. Sempre alerta, galera. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you.